com vocês? Olha quem está aqui hoje com vocês. Eu, Tiozana. Sabe por quê? Está começando mais uma EBD em casa. Isso mesmo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos na lição 9. Isso mesmo, na lição 9. E antes de começarmos a nossa aula, eu te convido a orar, a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Isso mesmo, com o nosso Papai do Céu. Vamos, crianças, fechar os nossos olhos. Vamos orar, dando início à nossa aula de hoje. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento, em tua presença, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos aqui juntinhos, Senhor, levando a tua palavra para cada criança. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada uma delas, cada família, cada tio, cada tia. Ó Espírito Santo de Deus, toma a frente, toma a direção das nossas vidas. Nos dá força, coragem, para que nós possamos, Pai amado, prosseguir sempre em frente. Ó Espírito Santo de Deus, nesse momento eu te faço um convite muito especial, que tu, ó Deus, venha se fazer presente em nossa aula. É o que eu te peço, meu Pai, e desde já te agradeço. Amém! A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Isso mesmo, criança, está começando mais uma aula. Estamos na lição 9. Isso mesmo. Sabe, criança, que tem como título da nossa lição, que diz assim, ó, Mardoqueu, isso mesmo, um herói conselheiro. Isso mesmo. Vamos repetir comigo? O nosso título da lição, criança, diz como? Vamos lá? 1, 2, 3. Mardoqueu, um herói conselheiro. Isso mesmo. Agora, criança, eu quero que vocês peguem as suas Bíblias. Isso mesmo, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias, crianças, no livro de Provérbios. Isso mesmo, Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Isso mesmo. Por enquanto, vocês estão procurando, a tia louva aquele corinho que diz assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Olha só, quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Isso mesmo, crianças. Temos que ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que nós possamos crescer em conhecimento. Vocês vão prestar bastante atenção. Tia vai dizer agora o nosso para memorizar. Como eu já falei, está escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Tia vai ler primeiramente aqui na Bíblia. Vocês vão prestar bastante atenção. Depois vocês vão ler junto comigo. Que está escrito assim, no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. Diz assim, crianças, como eu já falei, que o nosso para memorizar se encontra no livro de Provérbios,
capítulo 13, versículo 13, que diz assim, ó: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Está escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Olha só, criança, aqui está dizendo assim, ó: quem despreza os bons conselhos acabará mal. Temos sim, criança, que escutar quando alguém nos dá conselhos. Muito bem, porque quando a pessoa dá um conselho bom, nós temos que receber com carinho. Quando a mamãe fala, quando o papai ou a vovó ou qualquer pessoa que nos aconselha, temos sim, criança, que receber com carinho, porque se nós seguirmos com carinho, será o quê? Recompensado. E agora, tia vai ler mais uma vez, tá certo? E vocês vão prestar mais uma vez atenção e logo depois vocês vão ler junto comigo. Tia vai ler mais uma vez aqui na Bíblia e logo mais tia vai colocar aqui o cartaz, tá certo? Tia vai ler mais uma vez aonde? Na Bíblia. Começando pelo endereço, ó, preste bastante atenção, tia já estará colocando o cartaz e vocês vão repetir junto comigo, tá certo? Ó, diz assim, Provérbios, capítulo 13, versículo 13, diz: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Vamos ler todo mundo junto? Olha só aí o cartaz. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. O que é que diz, criança? O nosso para memorizar. Vamos lá? Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Está escrito aonde, crianças? Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Muito bem, crianças, parabéns! E olha só que vem agora. Chegou um momento muito especial, que é o momento... Isso mesmo, crianças. Chegou o momento da história. Vão ficar todos quietinhos, prestando atenção, pois a história hoje está muito linda, tá certo? Então vamos todos prestar bastante atenção na história de hoje. E antes de começarmos a nossa história, tia louva aquele corinho que diz assim, ó: agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Agora nós vamos ouvir a lição. Vamos todos sentar e prestar atenção. Então vamos lá, criança. Há muito tempo, um judeu chamado Mardoqueu foi um verdadeiro herói. A começar porque ele adotou, criança, uma pequena órfã chamada Esther. Ela era sua priminha, tá certo? Mas como ela perdeu seus pais, Mardoqueu a criou como se fosse sua própria filha. Sabe, criança, Mardoqueu lhe dava bons conselhos e ele também ensinou a Esther a palavra de Deus. Além dele ter ensinado a palavra de Deus, como eu falei, ele dava bons conselhos. E crianças, Esther, ela ouviu a todos eles e por causa disso, o Senhor a abençoava tanto que ela conseguiu até virar rainha. Olha que coisa boa. Ela aprendeu a palavra de Deus através de quem?
Mardoqueu, ele ensinou a ela a palavra de Deus e deu muitos bons conselhos. E ela escutou todos. E por causa disso, o Senhor abençoou ela grandemente, que ela chegou até ser o quê? Rainha. Agora, criança, vamos lá. Imagine só. Uma menina órfã, criada por Mardoqueu, né? Era do povo judeu, que era inferiorizado pelo que? Império Persa, a ser o que? Rainha desse poderoso reino. Como é importante, criança, seguir os bons conselhos. Então, o conselho que te ia dar, quando alguém te der bons conselhos, escute, mas não faça somente escutar, mas guarde dentro do seu coração, certo? Mas, criança, tudo ia até bem. Até que Amã, criança, até que Amã, ele era o quê? Ministro do palácio do rei e começou a perseguir Mardoqueu. Porque, criança, Amã era uma pessoa de importância no reino, aquela pessoa que era bem importante, a pessoa bem influente, tá entendendo? E toda vez que ele passava, as pessoas, crianças, tinham que se curvar diante dele. Olha só aqui a figura aqui do meu lado. Toda vez que Amã passava, as pessoas, né, se curvavam diante dele. Todas as pessoas, menos Mardoqueu. Ele só se ajoelhava diante do Senhor. E assim, criança, que Deus quer que nós façamos, que nós sempre o que? Adore, se ajoelhe diante do Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. E um dia, Amã ficou com tanta raiva, crianças, com tanta raiva, que tramou matar não somente Mardoqueu, mas a todos os judeus, todos que servissem a Deus, quer dizer, ao Deus verdadeiro, corrigindo. Então, o que foi que aconteceu? Ele tramou em matar não somente só a Mardoqueu, mas a todos os judeus, todos que servissem ao Deus verdadeiro. Ele então começou a manipular. Começou a falar ao rei que ele assinou um decreto. Quando o rei assina o decreto, é a palavra do rei. Então, ele manipulou, tá certo? O rei que assinou um decreto ordenando, criança, para que no dia 13 do mês, todos os judeus fossem mortos. Olha só que coisa terrível. Isso é pecado, né, criança? Essas coisas, maquinar contra outra pessoa, raiva, tudo isso é pecado e nos afasta de chegarmos ao céu maravilhoso. Porque a palavra do Senhor diz assim, quando nós pecamos, nós somos o quê? Separado de chegarmos ao céu, o lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, não. Lá tudo é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando, criança,
o povo judeu, sob do decreto, começou a chorar, a clamar, sabe para quem? Para o Todo-Poderoso. Então, criança, Mardoqueu mandou um recado para quem? Para a rainha. Quem se lembra que era a rainha? Rainha Esté. Para que ela intercedesse por seu povo, falando com quem? Com o rei. Criança, naquela época, nem mesmo a rainha poderia fazer isso. Pela lei, quem se aproximasse do rei e não recebesse nenhum convite, não tivesse permissão de entrar, a pessoa seria morta. Porque tinha que ter o convite para poder entrar e chegar à presença do rei. Por isso, Esté, ela ficou com medo. Mas, criança, Mardoqueu lhe incentivou e aconselhou mais uma vez. Ela sendo rainha, mas ela ainda escutou o conselho de Mardoqueu. Então ele aconselhou sobre o que era certo de fazer. Esté, mais uma vez, criança, como eu falei, ouviu os sábios conselhos. E olha, criança, quando ele, junto com todo o povo, orava, olha só como está aí a figura. Esté também, ela se ajoelhou e começou a orar. E por causa disso, criança, Esté se aproximou da sala do trono. Quando o rei viu, Deus, criança, tocou no seu coração. Isso mesmo, Deus tocou no seu coração. E olha só o que aconteceu. Deus tocou no seu coração. Por isso que ele estendeu o cetro. Porque quando o rei ele estendia o cetro, podia, né, a permissão para entrar. Para cima assim, que era o que? Entrasse. E ali ele disse que tudo que ela pedisse, ele daria. Então, o que foi que Esté fez? Esté, criança, convidou para um banquete. É tão bom quando nós fazemos coisas, né? Pensando com a cabeça, não fazendo as coisas assim que não agrada a Deus. Temos que sempre ter a cabeça bem no lugarzinho. Isso ela pensou para fazer um banquete. E em seguida, ela também chamou Amã, que ficou todo orgulhoso. Sabe, criança? Amã, ele construiu uma forca enorme. Sabe qual é a forca? É onde as pessoas colocam aquela corda, né? Para enforcar as pessoas. Então, Amã, ele construiu o quê? Mandou construir uma forca enorme para que no dia seguinte pediria, quer dizer, corrigindo, ao rei que enforcasse Mardoqueu nela. Olha a figura aí do meu lado. Lá a forca, né? Que ele mandou construir para quem? Para Mardoqueu, né? Fosse enforcado por ela, morto por ela.
Mas, crianças, naquela mesma noite, o Senhor tirou o sono do rei. O rei foi tentar dormir, mas não conseguiu. O Senhor tirou o sono do rei, para que ele fosse ler a história dos acontecimentos do seu reinado. E imagine só o que o rei encontrou nessa história. Encontrou no registro que dizia que uma certa vez um judeu chamado Mardoqueu descobriu traidores no seu palácio e impediu que eles o matasse o rei, e resolveu então honrar a Mardoqueu por ter salvo a sua vida. Olha só que coisa importante. Há muito tempo, Mardoqueu impediu. E ele agora honrou Mardoqueu por ter o quê? Salvado a sua própria vida. E no dia seguinte, o rei perguntou: Amã, o que deveria fazer para honrar um homem? Sabe, criança? Amã, todo convencido, achou que o rei estava falando dele e deu a seguinte ideia: dá a ele roupas de rei, o coloque em um belo cavalo, uma linda coroa, e alguém de alta posição do palácio deve estar o quê? Indo na sua frente, gritando. Isso é que o rei faz ao homem a quem ele honra. Criança, imagine qual não foi a surpresa de Amã quando ouviu o rei lhe responder: ótima ideia! Vamos fazer ao judeu Mardoqueu tudo isso que me disse. Olha, Amã pensava que tudo isso era para quem? Para ele. Então ele, como eu falei, né, ficou o quê? Convencido, se encheu, se engrandeceu. Mas só que o rei estava falando de quem? De Mardoqueu. Então, quando ele falou assim que era uma ótima ideia, vamos fazer ao judeu Mardoqueu tudo isso que você disse. E assim Amã teve que fazer. Olha só aí a figura. Quando chegou na hora do banquete, a rainha Esté contou ao rei sobre o ódio que Amã tinha dos judeus e tudo que ele vinha fazendo. Criança, sabe o que foi que aconteceu? O rei então mandou enforcar Amã. Sabe aonde? Na forca que ele mesmo havia construído para enforcar quem? Mardoqueu. Olha que coisa maravilhosa. É assim que Deus faz, criança. Deus, ele não está assim, olha, dormindo não. Ele está, olha, observando. Ele está com seus ouvidos atentos à nossa oração, nosso clamor. Esté, criança, seguiu os conselhos de Mardoqueu, pediu ao rei que emitisse outro decreto, permitindo que o povo de Deus
pudesse se defender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Olha, e assim, graças a Deus, criança, os bons conselhos de Mardoqueu e todo o povo de Deus recebeu grande livramento e ele foi muito abençoado quando nós escutamos e também obedecemos. Também, crianças, somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que vocês, crianças, fiquem com essa linda história e eu tenho um desafio para vocês, viu, criança? O desafio que eu quero dizer para vocês, que durante essa semana, olha só, que durante essa semana, que se alguém lhe vier lhe ferir, lhe machucar, você vai olhar assim para o olho dessa pessoa e vai dizer assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Temos que ter amor, criança. Não temos que criar ódio dentro do nosso coração, porque Deus, ele quer que nós tenhamos amor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, criança. Então fique com essa linda história de hoje. E agora eu te convido a mais uma vez a fechar os teus olhos, tá certo? Para encerrarmos mais uma EVD em casa. Então eu te convido a fechar os teus olhos e vamos orar assim, de uma forma diferente. Eu quero ver a mãozinha de vocês. Cadê as mãozinhas de vocês? Vamos louvar assim, ó. Minhas mãozinhas assim, ó, bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Sei que me escutas, pois sei que me ama demais. Ó, Jesus responde, me satisfaz assim, meu coração me satisfaz assim, meu coração. E agora, crianças, vamos falar com Jesus. Sabe como? Em oração. Fechamos os olhos, crianças, e vamos orar, encerrando mais uma EVD. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Muito obrigado pelo Senhor ter se feito presente em nossa aula. Papai querido, eu quero te apresentar cada lar que irá, Senhor Jesus, entrar essa aula, esse vídeo, Pai. Abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor Jesus, para que nós possamos ter cada dia mais amor dentro dos nossos corações, para que nós possamos, Senhor Jesus, olhar no olho e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Senhor, eu quero te apresentar cada tios e tias. Senhor, nos ajuda, nos dá força, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, ficar firmes, Senhor Deus. Senhor, nos dá força, Pai. Te apresento cada criança, Senhor Jesus. Chega na vida dos pequenos, Pai, livrando, Pai amado, cada um deles, Senhor Jesus, dos homens sanguinários, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, também quero te apresentar nossa nação. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Chega com a tua providência em nossas vidas, repreendendo, ó Pai, tudo isso que está acontecendo, Pai, em nosso mundo, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, obrigado mais uma vez, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Não tenho palavras, Pai amado, para te agradecer pelos grandes livramentos, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos concedido, Pai. Abençoa, dá uma semana tranquila de bênção. Abençoa no cada departamento, Senhor Jesus, em especial o departamento infantil, Senhor.
Senhor, dá cada dia mais ideia para que nós possamos passar para os nossos pequenos, Pai. Desde já, Pai querido, eu te peço, desde já te agradeço em teu nome. Amém! A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai pedimos que nos venha abençoar. Tchau, criança. Até domingo, assim, se Deus nos permitir. Beijo, a paz do Senhor.